Mas eu acredito que esse é um momento importante. Eu sei que vocês estão buscando força, nós também buscamos forças. Vocês passaram por dificuldade, nós também passamos por dificuldades. Então esse momento de culto é um momento importante, é um momento onde a gente pode buscar a presença do Senhor e pedir que Ele nos dê todo o entendimento da nossa caminhada, para que a gente possa ter forças e entendimento para poder prosseguir naquilo que Ele tem como propósito nas nossas vidas. Então, eu desde já agradeço por esse momento que a gente pode estar aqui com vocês. Um abraço em cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, restaure em tudo e em todo momento a vida de vocês. Tá bom? Yeah.
versículos. Só queria trazer um entendimento para a gente, uma consciência boa do que é mais importante. Nós vamos ler alguns versículos, do 12 até o 16, Êxodo, capítulo 33, do 12 ao 33, ao segundo livro da Bíblia. Olha o que diz aí. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Moisés dizendo: pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para fazer descansar. O Senhor disse a Moisés. Então lhe disse: se tua presença, Moisés falando, se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andar tu conosco, de modo que seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Quando nós casamos, nós ganhamos, depois de um tempo, um terreno para construir uma casa. E em cima do morro, lá em cima do Camará mesmo, era um sítio, então nos deram aquele pedaço de terra lá para a gente construir. Mas a gente não planejou nada, a gente chamou algumas pessoas e a gente tomou cano de alguns. Sabe como é que é obra, né? Obra é assim mesmo, perdemos cimento. Quando a gente acabou de construir a parte de baixo, a gente viu que não tinha a parte de cima e demorou para fazer a parte de cima. Quando a gente construiu a parte de cima, a gente já não queria mais subir, a gente só queria ficar na parte de baixo, que era chato ficar subindo. A gente fez um troço meio sem planejamento, um troço meio de qualquer jeito, porque Deus restaurou a gente viu as coisas acontecendo e a gente achava que as coisas iam acontecer de uma hora para outra, tudo ia dar certo e nada ia dar de errado. A gente precisa entender uma coisa muito importante. O nosso caminho, o caminho que trilhamos, é um caminho difícil. A gente entende pela palavra de Deus que por causa do pecado, tudo se tornou difícil. Já se torna difícil quando a gente começa a ver que a gente envelhece, né? Cabelo cai, dente cai, disposição cai. Quando a gente começou a construir a casa lá, eu botava cimento nas costas e subia o morro com cimento nas costas. Hoje eu não carrego uma caneca de cimento, nem daqui e ali, porque a gente cansa, muda tudo, o pecado foi estragando a gente. E se a gente não souber caminhar, a gente estraga tudo, a gente se aborrece com tudo, a gente acha que Deus não tem nada com a gente acha que tudo que a gente planejou, Deus não está nem aí, Deus não está olhando. Olha para a vida desse povo. Deus chamou um homem chamado Abraão e disse: vai para a terra que eu te mostrarei, sai da tua terra e vai para outra terra. E Abraão cumpriu o chamado de Deus, e de repente Deus leva esse povo para o Egito, e Deus dá uma promessa, que ele ia tirar esse povo do Egito e ia levar para uma terra que manda leite e mel. Todo mundo conhece essa história, não conhece? O povo está no Egito, mas agora o povo precisa ir para uma terra prometida por Deus. E Deus levantou um homem agora para tirar esse povo da terra que está na terra do Egito, para levar esse povo para a terra que Deus prometeu. Quantas promessas Deus não fez na tua vida? E você diz: meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que eu ainda não cheguei lá? Quando esse povo sai do Egito, na caminhada, eles têm essa mesma noção. Era para eles chegarem em 40 dias, chegaram em 40 anos. O que deu de errado? O que deu de errado? Moisés nos dá a planta nesse texto.
E é isso que eu queria fazer a gente entender, para que a gente pudesse caminhar, para a gente entender o que é perfeito. Entenda, quando o povo sai do Egito, Deus para o povo em um lugar e começa a falar com Moisés. Esse povo que sai do Egito sabe da promessa, mas não sabe como chegar na promessa. Não tem direção, não tem caminho, não tem lei. Ele acha que foi tirado do Egito e só é chegar lá. Mas não, um povo sem lei faz qualquer coisa. Um povo sem lei não tem discernimento. Mas Deus para esse povo e diz para Moisés: essas são as minhas leis que vão fazer este povo chegar até o lugar da promessa, para que eles saibam se conduzir naquele lugar. Se você tem promessa de Deus para a tua vida, se Deus falou contigo, se você é um servo do Senhor, ou se você ainda não conhece a Deus, entenda, tem uma caminhada, e para essa caminhada você precisa de entender os planos de Deus, os propósitos de Deus, as leis de Deus, porque Deus é santo e nós não somos. Ele nos santifica, Ele nos separa para que a gente possa chegar no lugar em que Ele nos deu a chegar, mas antes precisa caminhar. Não adianta eu sair daqui e dizer: vou montar uma padaria. Não adianta eu sair daqui e falar: vou montar um projeto, vou restaurar minha casa, vou restaurar minha família, se eu não entender o princípio e o que é primordial na minha vida. Moisés está no monte e Deus diz primeiramente para Moisés: desce, porque o povo que eu tirei do Egito está montando um Deus, está fazendo besteira, está fazendo bobagem. E Moisés desce. Vocês conhecem a história. Está lá o povo, montaram um bezerro de ouro, estão adorando o bezerro de ouro, dizendo que é Deus, fazendo uma orgia danada, um besterol danado. E aí Moisés vai e quebra as tábuas do mandamento, são as leis de Deus para conduzir aquele povo. E ele vai lá e quebra as tábuas. E Deus sobe e Moisés sobe novamente para o monte. E Deus fala para Moisés: vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés nos revela, através de um entendimento poderosíssimo, que é o que eu quero trazer para vocês. O importante não é o lugar onde a gente vai chegar. Moisés diz: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Aleluia. Entenderam? Não tem como eu chegar aonde Deus quer se a presença dele não for comigo. Porque você pode até chegar lá, mas se você não entender, não dá certo. Você se desvia, você volta a fazer bobagem. Se você não estiver na presença daquele que pode governar a tua vida, não resolve. Deus diz para Moisés: achei graça em você, o meu favor está em você, a minha presença vai contigo. Quer prosperar na vontade do Senhor? Não espera chegar aonde tem que chegar. Busca a presença do Senhor, para que Ele te mostre o caminho em que você deve andar até chegar lá. Moisés sobe novamente o monte e escreve as leis novamente. E aí desce e traz a direção para o povo. E agora o povo pode caminhar com a presença de Deus, com a direção de Deus, até chegar lá. Mas vocês conhecem a história, sabem que o povo fez bobagem novamente. Mas hoje, o que eu quero deixar para os irmãos? O caminho perfeito, o caminho de estruturar um cidadão, alguém, se chama Jesus. A vida que nós precisamos não é a vida que nós levamos. A vida que nós precisamos é a vida de Cristo em nós. Eu queria só trazer um outro texto para os irmãos, só para vocês verem como esse texto é parecidíssimo com esse que eu acabei de ler. João 14. É um texto conhecidíssimo. João 14, eu vou ler alguns versículos só. Percebe o que está escrito aqui.
A partir do versículo 1, eu amo esse texto, amo. Olha o que diz: não se turbe, Jesus falando com os seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar lugar. Jesus fez uma promessa, prometeu um lugar, correto? Mas olha só: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes o visto. Prestar atenção, Jesus fez uma promessa. A promessa é de um lugar muito maior e muito mais poderoso que qualquer plano que a gente possa ter. Mas Jesus disse: existe um caminho, e esse caminho, essa verdade e esta vida sou eu. Ninguém pode andar para esse caminho se não for com Jesus dirigindo a sua vida. Tomé está dizendo: como que eu chego lá? Eu nem conheço esse caminho. Mas a gente só tem o conhecimento para chegar no caminho que Deus quer se Jesus estiver morando no coração, estiver sendo Senhor da minha e da tua vida. Sabe como isso acontece? Quando eu me sujeito à vontade de Deus. Os grandes homens de Deus fizeram as obras de Deus e fizeram grandes coisas porque se sujeitaram a Deus. Uma coisa mais difícil que tem na humanidade é se sujeitar. Hoje nós nos aborrecemos nos trânsitos, nos aborrecemos com os irmãos, nos aborrecemos com as ideias diferentes, nos aborrecemos com o governo. Nós quando a gente vê que algo vai contra a gente, geralmente os homens são assim, né? A gente quer deitar, a gente quer ser mais homem. Aí vem Deus e diz para mim e para você: se sujeitem a mim. O se sujeitar a Deus é se dobrar a Ele, para que Ele te conduza no caminho que Ele quer. Quando a gente se sujeita a Deus no caminho que Ele quer, as adversidades vêm, mas nós entendemos que há um propósito, porque Deus quer nos levar à sua promessa. E eu trago esse entendimento para qualquer atividade que a gente tenha, ou teve, ou quer ter. Nós estamos aqui, hoje, buscando o quê? A presença de Deus. Tenha isso no teu coração. Deus, não me faça sair daqui se a tua presença, se Jesus não estiver no meu coração. Não pense em pular etapas se Jesus não estiver governando a tua vida. Entenda, eu e você somos pecadores. Todas as vezes que eu disse agora vai, nunca foi. Agora eu volto para casa, não voltei, ou ia meio caminho. Um dia Deus falou para mim: não é você. E aí eu entendi, e eu disse: Senhor, conduza a minha vida. E Ele disse para mim: agora você entendeu. Amém. Quando eu me sujeitei, me submeti a este caminho, a esta verdade e a vida de Cristo, o Senhor restaurou a minha casa, a minha família e o meu emprego. E ainda me permitiu ser pastor. Meu Deus, como? Eu olho para mim e eu digo: nunca. Mas Deus me restaurou de uma forma que me permitiu ainda congregar, me permitiu ter a família, os filhos, trabalho, e ainda poder testemunhar dele para pessoas. Aleluia. A minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. Não sou melhor do que ninguém, porque sei que no dia em que eu disser para Ele: não te quero mais, acabou para mim. Gente, existe um caminho, existe uma verdade e uma única vida, e ela se chama Jesus. Aleluia. Se você quer sair daqui
e tem planos e propósitos, não saia se a presença de Jesus não for com vocês. Amém. Não saia. Senhor, que a tua presença vá conosco, que eu me submeta, que eu me sujeite, que eu seja submisso a ti. Amém. Que Jesus reine nos seus corações, que a vida do Senhor reine nos seus corações. É tão maravilhoso quando a gente pode sofrer pelo Evangelho, quando a gente pode passar pelas lutas, entendendo que o Senhor tem guardado para nós uma grande promessa, acima dos nossos sonhos. Percebe? Ele diz: vou preparar lugar, ainda voltarei para levar. Então se sujeite, fiquem à vontade diante do Senhor, mas não façam nada se Ele não estiver Amém. conduzindo a vida de vocês. Eu sei se você já aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus, se você já foi pastor, já foi diácono, já foi presbítero, foi membro de igreja, eu não sei. O mais importante não é o que você foi ou o que você vai ser. O mais importante é o agora, nesse momento. Qual a decisão que você quer tomar? Vai permitir que a tua consciência, os teus desejos te dominem? Ou vai querer, em nome de Jesus, que quem domine a tua vida é o Senhor? Escolha hoje a bênção ou a maldição. Aqueles que estão em Cristo, diz a palavra de Deus, estão debaixo de bênção. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas também diz que aqueles que não creem, não estiverem em Jesus, já estão condenados. E eu não quero ver ninguém aqui em condenação, mas na bênção e no propósito eterno da tua salvação, e não só a tua, mas a tua família. E que Deus prospere a sua vida, prospere a sua casa, prospere os seus negócios. Quem sabe você pode ser um grande empresário, um grande pastor, ou nada disso, mas um grande homem que se entregou a Deus e tem muito para oferecer para as pessoas. Porque eu conheço gente com dinheiro e muito conhecimento, mas não tem nada para oferecer. Deus transforma a tua vida e te faça um homem de Deus, alguém segundo o coração de